Imagine você acordando um dia e tudo em volta parece estar diferente. O céu estranho, os noticiários cheios de catástrofes e aquela sensação no peito de que algo maior está acontecendo. Não é só mais uma crise ou um momento difícil, é como se fosse o final de uma história, mas também, talvez, o começo de outra. Esse vídeo é para você que já escutou falar do Apocalipse, mas sempre achou complicado, com símbolos confusos, dragões, anjos, bestas, trombetas, e pensou: será que eu jamais vou entender isso? Pois hoje vamos traduzir tudo isso sem mistério complicado, de um jeito claro, humano e direto, mas sem perder a profundidade. E já vou te avisando, o que você vai entender aqui não vai só esclarecer o Apocalipse, vai fazer você repensar sua vida, seu presente e até o seu futuro. Porque não estamos falando apenas do fim do mundo, mas de escolhas, esperança e significado. O Apocalipse não é apenas destruição, é revelação, você vai ver. Você já percebeu a ironia? Chamamos de livro do Apocalipse algo que sempre associamos ao fim, ao caos. Mas a palavra Apocalipse não significa destruição. Não, significa revelação. É como se fosse levantar o véu sobre o que estava escondido. Então, o que ele realmente revela? Esse é o ponto que muitos nunca param para entender. Já se incomodou com tantas imagens enigmáticas? A besta, o dragão, o número 666? Pois é, tudo isso são símbolos que carregam mensagens poderosas. E cada parte foi escrita não para assustar, mas para dar esperança, coragem e clareza. Isso já quebra até um mito. O Apocalipse não é um livro de terror, é um livro de esperança. Mas por que todo mundo só fala da parte sombria? Agora imagine o seguinte dilema. Se soubéssemos o que está por vir, mudaríamos totalmente a forma como vivemos hoje? Essa é a provocação escondida dentro do livro. Ele não está apenas descrevendo o futuro, mas provocando uma escolha no presente. Você aceita se perder no meio do caos ou encara a vida com esperança e preparo? Esse é o jogo. O Apocalipse nos descreve o fim simbólico de injustiças, de arrogância, de sistemas opressores, mas ao mesmo tempo abre uma cortina para um novo começo. E quando João, o autor, escreve sobre trombetas, selos e julgamentos, ele não está descrevendo apenas filmes de catástrofe. Ele está mostrando o choque entre dois mundos, o que passa e o que permanece. E olha só que interessante. Os símbolos são todos escritos de um jeito cinematográfico, como se fossem cenas de um filme épico. Você vê tronos celestiais, criaturas poderosas, justiça descendo como fogo. E cada imagem é um alerta. Nada é para sempre, exceto aquilo que realmente importa. Agora vamos pensar. Por que tem tantos números como o famoso 666? Muita gente acha que é o número do diabo, mas na verdade é um símbolo que representa imperfeição repetida, algo que nunca chega ao 7, que era o número perfeito na visão judaica, símbolo de plenitude. O 6 é imperfeito. O 666 é a repetição máxima dessa imperfeição. Pegou o detalhe? Não é apenas terror, é filosofia. E o dragão? Seria mesmo um monstro do mal? O dragão simboliza forças que parecem invencíveis, mas que no fim não têm tanto poder quanto parecem. E aqui mora outro microgancho. Quantos dragões você tem combatido na sua vida? Situações que parecem maiores que você, mas que não são eternas. Percebeu como a mensagem começa a transbordar do livro? Não é apenas futuro distante, é metáfora da vida real. Agora, entra uma das partes mais emocionantes. Apesar de tantas cenas de guerra, catástrofe e julgamento, o Apocalipse termina com uma visão de esperança. Nova Jerusalém, um lugar renovado, sem dor, sem sofrimento. Um mundo onde Deus enxuga toda lágrima dos olhos. Isso é forte demais. O fim não é simplesmente destruição, mas cura.
não é o fim do mundo por um fim em si, mas o início de algo melhor. Mas aqui entra a pegada. Para chegar lá, você precisa perseverar, resistir, escolher. E dá para perceber que a grande revelação é justamente essa. A vida não termina no caos, mas renasce na esperança. Agora percebeu a jogada? O que a gente chama de fim do mundo é, na verdade, a transformação do mundo. Não um fim definitivo, mas um capítulo de transição. Isso faz toda a diferença. Mas eu quero te cutucar mais um pouco. Se você soubesse que o fim de toda injustiça, dor e sofrimento já foi decretado, viveria com medo ou com mais coragem? Mudaria sua forma de olhar para a vida de hoje ou continuaria achando que nada faz sentido? Esse é um dos paradoxos centrais do Apocalipse. Ele nos mostra imagens assustadoras para nos ensinar coragem. Usa símbolos de fim para falar de recomeço. Mostra destruição para anunciar reconstrução. E sabe o mais provocador? O apocalipse pessoal de cada um já começa quando a gente encara verdades que sempre evitou. Quantas vezes a gente adia confrontar aquilo que sabe que precisa mudar? Então, de certo modo, cada pessoa tem o seu próprio apocalipse, sua própria revelação. O clímax disso tudo. Apocalipse não é sobre prever o calendário do fim do mundo, mas sobre viver com consciência agora. É perceber que existe um limite para a injustiça, que as coisas não ficam eternas do jeito errado, que existe um propósito maior em jogo. E quando você lê o Apocalipse, não como um filme de terror, mas como uma carta de esperança, tudo começa a fazer sentido. Ele te chama para viver não no medo, mas na coragem, na fé e na expectativa de algo novo. Esse é o ponto que ninguém te contou até agora. Apocalipse é, na verdade, uma mensagem de esperança escrita em forma de símbolos. É o fim que revela um começo. É o fechamento que abre portas. E talvez a grande pergunta final não seja quando o fim vai chegar, mas quando você vai permitir que a revelação mude a forma como você vive hoje.